Enche-nos do teu poder. Enche-nos da tua glória e da tua sabedoria. E que o teu nome, nesta manhã, na tua casa, seja louvado e seja glorificado. Tudo isto, ó Deus, te pedimos, no nome que é sobre todo nome, no nome do teu Filho amado, do meu e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agradecemos, Pai, por essa bênção chamada Jesus, essa salvação, essa libertação, esse amor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Podem sentar, queridos. Obrigado, filhos. Deus abençoe. Muitíssimo obrigado. Deus abençoe a todos, sem extensão. Amados, terminamos a nossa mensagem, os sinais dos fins dos tempos que ninguém quer ver, no passado domingo, falando da profecia já cumprida de Jesus Cristo, que está registrada pelo Senhor, que foi profetizada pelo Senhor em Mateus 24, 32 e 33. Eu vou pedir que apaguem estas duas luzes, todas as luzes laterais, ficando só estas aqui. Thank you. Nesta profecia que nós vimos no passado domingo, em Mateus 24, 32 e 33, falava da figueira, diz assim: aprendei, pois, da figueira a sua parábola, disse Jesus Cristo. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabei que está próximo o verão. E nós dissemos que o verão já chegou, indiscutivelmente. Isso foi uma profecia concernente à independência da nação de Israel a 14 de maio de 1948 e o retorno do povo judeu à sua terra. É com certa alegria, porque vejo que a palavra se cumpre, que hoje Israel é uma potência. Israel é hoje verdadeiramente uma potência independente, livre, rica, próspera e poderosa. Um verdadeiro milagre de Deus e uma das profecias mais claras dos sinais da vinda do Senhor Jesus Cristo. Agora escuta, igreja. Assim como todas as profecias relacionadas com o povo de Israel no Velho Testamento se cumpriram, não tenha dúvidas. Assim será também com todas as profecias do Novo Testamento relacionadas à Igreja. Todas elas se cumprirão. Mais ainda, mais importante, grande parte delas, a maioria delas, já se cumpriram nos dias de hoje. E é exatamente isso, ainda que vai ser um pouco duro, vermos que, na realidade, as profecias do Novo Testamento que Jesus Cristo, o apóstolo São Paulo, tanto profetizou, são hoje uma realidade gritante nos nossos dias. Veja, por exemplo, o mundo. Não é preciso sair de casa para vermos as circunstâncias em que está vivendo o mundo. O mundo já está no meio de uma crise de generação moral e cívica sem precedentes. Hoje, amados, há uma verdadeira praga. Hoje, amados, há uma verdadeira epidemia de pornografia, de crimes violentos, drogas sujas, destrutivas, corrupção,
a todos os níveis. Não só no Brasil ou nos Estados Unidos, mas corrupção em todos os níveis, em toda a parte do mundo. Violência. Sim, podíamos dizer da violência moral. Podíamos dizer da violência sexual. Sem dúvida, não tem paralelo na história do mundo. Estes são os sinais dos últimos dias que eu mencionei, que ninguém, inclusive a própria Igreja, não quer ver. Paulo profetiza na 2 Timóteo 3, 1 a 5, da seguinte maneira. 2 Timóteo 3, 1 a 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tempos penosos. Pois os homens, com atenção, amados, serão mais amantes de si mesmo, serão gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos e impuros. São sinais dos últimos dias que Paulo, levando uma profecia no Espírito, transporta até aos nossos dias. Veja, versículo 3. Sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos da verdade, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos. Atenção agora, mais amigos dos prazeres, mais amigos dos deleites, do que amantes, do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também desses, diz o apóstolo São Paulo. Amados, você vai ouvir, poderá ser um pouco forte, não estamos aqui para entristecer ninguém, nem para assustar ninguém. Estamos aqui para que você se possa preparar verdadeiramente para se encontrar com o Senhor Jesus Cristo em qualquer momento. Essa é a minha responsabilidade. Esse é o meu dever como homem chamado por Deus, para dizer as verdades, custe o que custar. Eu disse domingo que o profeta é aquele que fala aquilo que Deus colocou no seu espírito, no seu coração, na sua boca, ainda que lhe seja cortado a cabeça. Veja bem, a degeneração moral nestes últimos dias está completamente envenenando a sociedade e os seus valores morais e éticos. Vamos começar. Veja, por exemplo, o suicídio. Hoje, nestes dias, não só nos Estados Unidos, mas em toda a parte, o suicídio hoje está-se a tornar numa solução popular e muito comum para resolver os problemas humanos. Muito particularmente entre os adolescentes, e é lamentável dizer isto, entre os adolescentes dos 10 aos 19 anos. O suicídio é monstruoso nestes últimos dias e muita gente está lançando mão ao suicídio para escapar, sair dos seus problemas. Amados, isto é altamente diabólico, destrutivo e um sinal tremendo da vinda do Senhor Jesus Cristo e que os homens não querem ver e que muitas igrejas tampouco querem ver. O suicídio hoje é a terceira causa de morte, especialmente, como já disse, entre as nossas crianças. Simplesmente, e repito, diabólico. Atenção, pais. Atenção, pais. Sou pai. Já fui filho. Atenção, pais. Toda a ameaça de suicídio feita pelos seus filhos deve sempre ser
levada a sério. Veja se me entende. Toda ameaça que alguma vez algum dos seus filhos anuncia, fala, vamos matar, vamos suicidar, toma atenção, olho aberto, amando o seu filho, protegendo o seu filho, beijando o seu filho, guardando o seu filho, toda, absolutamente toda a palavra de suicídio lançada pela boca dos nossos filhos deve sempre ser levada a sério. Poderíamos dizer do divórcio. Não para de crescer. O divórcio não para de aumentar, mesmo dentro da comunidade da igreja cristã. É horrível dizer isto, mas até mesmo dentro da comunidade cristã, o divórcio vai em aumento. Não para de crescer. Em cada 3 casamentos, em cada 3 casamentos termina no tribunal. Amados, hoje há homens gananciosos, como diz a palavra do Senhor, soberbos. Há homens poderosos, há poderes corruptos e diabólicos a incitar as nossas crianças à prostituição, à sexualização dos nossos filhos e filhas desde a sua mocidade. Basta olhar para a televisão, basta olhar a mídia e você vê que há poderes corruptos, totalmente sujos, destrutivos, a incentivar a prostituição e a sexualização dos nossos filhos e filhas desde pequenininhos. Isto é um sinal que ninguém quer ver, inclusive a igreja. Veja, por exemplo, hoje se criou, não se assuste, eu avisei alguém que eu amo muito, não se assustasse com a mensagem. Hoje, por exemplo, se criou uma nova indústria de turismo no Brasil. Nestes últimos anos, muito particularmente antes da Copa, e agora se criou uma nova indústria de turismo no Brasil. A indústria do turismo sexual. Onde milhares e milhares de meninas, ainda crianças, estão sendo exploradas sexualmente, especialmente no norte e nordeste do Brasil. A cidade de Fortaleza, que eu não conheço, é chamada a cidade da prostituição. Fortaleza. O Brasil, toma atenção, queridos, eu não tenho nada contra o Brasil, pelo contrário, amo o Brasil, adoro o Brasil, estive lá algumas vezes. O Brasil gastou mais de 33 bilhões, escuto com ouvidos de ouvir a igreja. O Brasil gastou mais de 33 bilhões de reais na Copa do Mundo. E feijões, ou nada, absolutamente nada, para combater este flagelo social. Uma verdadeira vergonha. Brasil deixou de ser campeão mundial de futebol para ser campeão mundial da imoralidade, do lixo e da violência. O que poderia dizer do crime do aborto? Que vai destruir os valores mais fundamentais da família e da sociedade dos nossos dias. Indiscutivelmente, só a vinda de Cristo Jesus, como está profetizada, pode realmente acabar com todo este lixo. Vivemos numa maré suja, cruel e violenta, que está única e simplesmente engolindo o mundo. E repito, só a vida de Jesus, quer você creia ou não, pode acabar com toda esta imundícia.
Só a vinda de Jesus. Sem dúvida, amados, o erótico suplantou o espiritual. Não há dúvida. Tudo o que você vê na televisão, por trás há erotismo. Tem uma mensagem erótica. Tudo. Desde as novelas, aos filmes, até para vender carro, ou uma cerveja, você vê imagem erótica. Eu não vejo, não entendo porque é que uma mulher para vender um carro tem que se despir, praticamente. Eu não entendo. O que é que está por trás disso? Ninguém quer ver. Os donos do mundo estão destruindo as nossas famílias e nós estamos comprando, estamos entrando nela. Só a vinda de Jesus vai acabar com todo este lixo. Estes são os sinais da vinda de Jesus Cristo que ninguém quer ver, inclusive a própria igreja. Paulo, uma vez mais profeticamente, escreveu na 2 Timóteo 3, 4, o versículo 4. Pode ser 1 e 4, está certo. Traidores, 2 Timóteo 3, 1 a 4. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobreviverão tempos penosos. Põe no versículo 4, para adiantar um pouco. Versículo 4. Traidores, homens atrevidos, homens orgulhosos, homens e mulheres mais amigos dos deleites da carne do que amigos de Deus. Hoje, homens e mulheres com grande influência e grande poder estão empenhados em manter a mente do povo, estão empenhados em manter a mente do povo embriagada com os prazeres mais sujos e violentos deste mundo, para que ninguém se aperceba que Jesus Cristo está voltando. Mas quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à Igreja. Atenção! Numa pesquisa recente do IBOP, os irmãos sabem que eu estou a falar, especialmente os brasileiros. Quantos sabem que eu estou a falar? IBOP. Levante o seu braço. Pois é, uma revista, numa pesquisa recente do IBOP, mostra que 34% dos adolescentes brasileiros da classe média têm autorização dos pais para fazer sexo em casa com o seu namorado. 34% dos adolescentes do Brasil têm a liberdade, têm autorização para fazer sexo em casa com os seus namorados. A minha pergunta: onde é que vamos parar? A revista Época, que os irmãos conhecem, né? Eu não a conheço. A revista Época conta que uma menina gaúcha, portanto, do Rio Grande do Sul, ao fazer 18 anos, não ganhou um automóvel, não ganhou um carro como é normal nas famílias de classe média alta. Não ganhou um carro como é normal nesta classe, mas uma cama de casal acompanhada da autorização dos seus pais para fazer sexo nela em sua casa. Verdadeiramente, como está profetizado na palavra de Deus, nos últimos dias os homens serão mais amigos dos prazeres da carne do que amantes de Deus. Pode mudar, por favor. Paulo escreve, mais uma vez profeticamente, que nos últimos dias o homem, preste muita atenção. Paulo escreve que nos últimos dias o homem estaria se desviando
A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, através do apóstolo Paulo, profetiza que nos últimos dias os homens se desviavam da palavra de Deus e das suas doutrinas puras. 1 Timóteo 4, 1 e 2. 1 Timóteo 4, 1 e 2. Mas o Espírito Santo, amados, isto faz-me tremer. Mas o Espírito Santo expressamente diz que em tempos posteriores, que em tempos mais para a frente, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada, suja. Amados, este é um tremendo sinal que já está acontecendo nos seus dias, nos meus dias, nos nossos dias. Muitos líderes religiosos, padres, bispos, arcebispos, pastores, evangelistas e tantos outros líderes, o que estão a ensinar nas suas próprias igrejas é exatamente isto: doutrina de demônios, como Paulo profetizou. Ouça agora, e isto é impressionante. Talvez há um ano atrás, o nosso irmão, não o vejo aqui hoje, marido da nossa irmã Rose, não está. Está por aí, não é? Pois de pé, Walter. Há um ano atrás, ele não sabe nada do que vou dizer, há um ano atrás o Walter chegou ao meu escritório um dia de manhã e disse: Pastor António, toma, é para ti. Era um pedaço de uma folha do jornal Star Ledger, um jornal muito conhecido em todo o estado de New Jersey. Trouxe-me aquela folha de papel, eu peguei na folha de papel, estava para pregar, não dei muita atenção, mas guardei, meti no arquivozinho que eu tenho. Agora o Espírito Senhor me levou esse papel. E veja, estou falando de homens, padres, bispos, pastores e evangelistas que estão ensinando doutrinas de demônios como Paulo ensinou. O bispo da Igreja Episcopal do Norte, do estado de New Jersey, o Sr. John Shelby Soa, escreveu no seu livro, ele escreveu um livro com o título Porque o Cristianismo tem que mudar ou morre. O Sr. Bispo escreveu, entre muitas outras coisas, o seguinte: primeiro, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo não é real, nunca foi real, é apenas uma lenda. Segundo, nunca houve túmulo vazio, nem anjos, nem aparições. Isto disse o bispo episcopal da igreja aqui do Norte. Nenhuma pessoa racional pode crer na interpretação literal da Bíblia Sagrada. A Virgem Maria da Bíblia literal tem que sumir. E ainda, a igreja, se quer continuar a sobreviver, tem que apoiar ativamente e celebrar relações extraconjugais. Eu não sei se você entende a podridão que está nestas palavras. Isto são doutrinas dos últimos tempos, destes movimentos chamados cristãos. Isto são doutrinas de demónios, como a palavra de Deus disse e diz na 1 Timóteo 4, 1 e 2. Escute-me em nome de Jesus, e eu não vou ter medo de dizer isto. Todas estas palavras proféticas se têm cumprido absolutamente. São doutrinas de demónios. Todas estas palavras proféticas ditas há cerca de 2000 anos são hoje uma realidade da Igreja
dos nossos dias. Jesus está voltando. Note, o pior apóstata não é aquele que perde a fé e vai para o mundo. O pior apóstata é aquele que perde a fé e fica nos púlpitos a ensinar porcaria. Isto é uma vergonha. Sim, são profecias que se vão cumprindo, embora o mundo e a própria igreja não as queira reconhecer, não as queira ver. Mas quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está falando à sua igreja. Não tenha dúvidas. Vivemos dias finais. Não sei se daí conseguem ver. Estes são sinais que já aconteceram. Mas há um sinal que está aqui, que não está nem escrito ali, mas que me chamou a atenção. Você vê as torres de Nova Iorque, as belíssimas torres que eram aqui. 2 anos antes, parece mentira. 2 anos antes, portanto, em 1998, se não me falha a menor, 99, perdão, um homem de Deus, simples, que eu sempre adorei ele. Não era um homem que aparecia na televisão, um homem simples, chamado David. Perdoe se eu não pronunciar bem o nome. David Wilkerson. O homem que levantou um desafio jovem, onde milhares e milhares de jovens foram recuperados por Jesus. O homem que aqui na cidade de Manhattan, em Nova Iorque, abriu uma igreja chamada Times Square. Este homem, 2 anos antes, aleluia, 2 anos antes, ao ver todo o monstro na sociedade norte-americana, ele disse: é impossível, Deus vai castigar-nos, é impossível. Nova Iorque voltou a ser uma imundície. Igreja, vamos orar e jejuar. E pôs toda a igreja em jejum, em oração. Em jejum e oração. E ele disse: uma calamidade enorme vai cair sobre a cidade de Nova Iorque e irá fazer tremer todo o mundo, até mesmo os mais piedosos. E a 11 de setembro de 2001, as torres caíram. Profecia cumprida. Mais tarde ele disse: as torres caíram, mas a América não captou a mensagem. Amados, estão-se cumprindo as profecias bíblicas. Vivemos indiscutivelmente nos últimos tempos e nada nem ninguém quer ver, nem inclusive a igreja. A condição da sociedade de hoje é similar ou ainda pior à que existia no tempo de Noé e depois no tempo de Sodoma e Gomorra. É por isso que Jesus Cristo, profetizando na sua onisciência e numa perspectiva futura, mais além, para estes dias, Jesus Cristo falava em Mateus 24, 37. Mateus 24, 37. Pois, como foi dito nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Está-se a referir a si mesmo. Como foi nos dias de Noé, assim será também a minha vinda, a vinda do Filho do Homem. Escutem, queridos. Prestem atenção. Parem um pouquinho. Eu creio que se Jesus Cristo estivesse aqui em pessoa, Ele nos iria dizer a todos nós:
Então vocês não podem discernir no caos da imundícia que está embrulhado este mundo os sinais da minha vinda? Eu creio, eu repito, se Jesus Cristo estivesse aqui fisicamente, não espírito, mas fisicamente, ele diria a todos nós: então, vocês não podem discernir, não podem perceber no caos da imoralidade em que está mergulhado este mundo os sinais da minha vinda iminente? Eu, porém, vos digo, Mateus 24, 38, 39, eu, porém, vos digo, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, atenção, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Uau! Não dá vontade de rir, mas eu estou em paz. Amados, basta abrir os olhos. Basta estar atentos. O homem de hoje está mais entregue às paixões da carne. O homem de hoje está mais entregue aos deleites e prazeres da vida, inclusive a muitos da igreja, do que em nenhuma outra época da história da humanidade. Nos dias de Noé, como diz a palavra de Deus, os homens tinham como prioridade, escute bem a palavra prioridade. Nos dias de Noé, como diz a palavra de Deus, os homens tinham como prioridade comer, beber, casar-se e dar-se em casamento. E que é, pastor? Acaso não temos que comer? Acaso não nos podemos casar? Tanta vez tenho ouvido isso de irmãos e de irmãs que não querem ouvir a palavra de Deus. Repito o versículo. Assim, então o perceberam até que veio o dilúvio e o levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Não é este versículo, quero repetir o outro versículo, amados. Perguntando, assim como dias anteriores ao dilúvio, toma atenção, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Qual é o problema, pastor? Tem razão, amados. Os irmãos têm razão. Qual é o problema de casar? Qual é o problema de comer e beber? Atenção, igreja. Atenção, irmãos. Atenção, irmãos que me escutam, por gentileza, e que trocam os cultos da sua igreja por qualquer coisa. Escute-me. É a realização destas coisas com prioridade na vida do homem, e quando são levadas ao excesso, à perversão, à corrupção, que é pecado. É quando damos prioridade à comida, é quando damos prioridade só aos desejos da carne, e se torna isso um excesso e nos tornamos perversos e corruptos. É isso que é pecado. Escute. Jesus aqui, quando fala casar-se e dar-se em casamento, porque comer e beber é um facto. Há pessoas que parece que em vez de terem Deus no coração, têm Deus no estômago. Não param de encher o Senhor estômago. Não param de encher o seu Deus estômago. Eu vi com os meus olhos, em festa,
gente comer como loucos. Saírem da mesa a correr, ir a uma janela. Eu vi em nome de Jesus. Meterem os dedos na boca, me desculpem. E vomitar tudo. E correr novamente para a mesa. Eu vi. Sei o que estou a falar. O Deus dessa gente e de alguns da igreja é o estouro. Igreja, estamos nos últimos dias e ninguém quer ver. Até mesmo a igreja. Subiu-se da cadeira. Lara, há por aí algum tomate vermelho maduro? Amados, quando Jesus, toma atenção, quando Jesus se referia ao casar-se e a dar-se em casamento, agora é que vai estourar. Jesus está-se a referir ao casamento antinatural que Deus nunca estabeleceu. Quando diz casar-se e dar-se em casamento, está-se a referir ao casamento, repito, antinatural, que Deus nunca ordenou e que já era muito comum nos tempos de Noé e nos tempos de Sodoma e Gomorra. Jesus está a falar de relacionamentos homossexuais. Jesus está a falar de relações homem com homem, mulher com mulher. Veja, por exemplo, o casamento nos dias de hoje. A outra picture, por favor. Eu não tinha visto isso. Uma vez ia para Michelle me perdoa. Uma vez ia para Michelle, fomos comprar livros já há muitos anos. A Michelle vai se lembrar disto. Fomos comprar livros a Nova York, Manhattan, uns dois, eu e ela. No tempo que eu comprava tudo, comprava livros todos. Hoje tenho que parar livros, graças a Deus, são tão necessários. E não sei se te lembras de chegar livros para, não sei agora, tínhamos saído da 32, que é ali a estação que nós saímos, depois subimos para cima, íamos naquelas ruas e vamos os dois caminhando para a livraria que ficava cá em cima e vão dois homens ali nos pés, pararam à nossa frente. Lembra-te, filha? Aí, bem, e eu tentando enviar a comida. Queridos, isto é uma parada gay que no Brasil, não sei se reúne milhares e milhares e milhares, ou desfilam, e aqui em Manhattan, e em Califórnia, desfilam de milhares e milhares e milhares com toda a liberdade. E é daquele ou daquela que disser, que nojo, é espancado. E é chamado, como alguém me está a chamar aí, homofóbico. O pastor é homofóbico. Eu até gosto desse nome. O matrimónio foi pervertido. Por favor, aquela imagem do matrimónio pervertido. O matrimónio hoje foi pervertido. Para quê? Foi e está pervertido. Porquê? Para satisfazer paixões sujas e saciar prazeres abomináveis. Estou a falar do homossexualismo. Vejam o que a Bíblia Sagrada diz. A outra imagem do casamento rasgado. Vejam o que Levíticos diz, 18, Levíticos 18, 22. Levíticos 18, 22. O casamento está assim. Rasgado, um para cada lado. Em Levíticos 18, 22 diz a palavra do Senhor: não te deitarás com varão, como se fosse mulher. É abominação, diz o Senhor dos Exércitos. Eu repito: não te deitarás com homem, como se fosse mulher. É abominação. É mais do que pecado contra o Senhor. Mas então, pastor, como é que Deus instituiu o casamento no início? Como é que Deus instituiu o casamento no princípio? O que Deus criou no início, o
O que Deus criou no princípio foi um casal, constituído por um homem e uma mulher. Não foi 2 homens e uma mulher, nem 2 mulheres para um homem. Nunca foi isso. Em Gênesis 1, 27, diz da seguinte maneira. Gênesis 1, 27. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Você pode dizer amém? Homem e mulher os criou. Escuta. Veja. Deus não criou o Joaquim e o José, nem o Adão, nem o João. Não foi assim. Se o homossexualismo fosse divino, se o homossexualismo fosse de Deus, Deus tinha criado o Adão e o Ivo, e não o Adão e a Eva. Deu para entender? Ou seja, a prática de casamentos homossexuais e lesbianas é abominação a Deus, é pecado contra Deus e é um nojo, digo eu, na sociedade. Embora o mundo não queira ver, nem uma grande parte da igreja moderna, nem grande parte dos pastores de nossos dias, o homossexualismo e o lesbianismo foi inventado no inferno. Eu não vou falar do travestismo. Travesti. Há alguns anos eu fui pregar aqui ao Brasil, fazer uma campanha na igreja dos paizinhos da irmã Cíntia. Cíntia, não faz assim, estou a saber onde é que está. Não está, está. E lá por creio 2 semanas. Era um bom trabalho lá. Aliás, a irmã mostrou-me, eu nunca disse isto aqui, vou dizer, mostrou uma fotografia de um dos moços que nós ganhámos para Cristo Jesus, que na altura era não, ela sabe quem era, um vagabundo, um bêbado, e hoje é pastor. É pastor, não é isso, filha? Está à frente de uma congregação. Ela mostrou-me. Isso, Deus honra o trabalho. Então eu fui lá, né? Mas fui acompanhado, escuta bem esta, de um diácono que foi nosso diácono por muitos anos, o irmão Emerson. Íamos lá, eu estava em Vitória, em casa do pastor, agora não lembro o nome dele, Aldo, que era o pai do Emerson, oh my God. E não estava pregando. E fomos lá pregar, ia lá pregar, todos os dias à noite ia lá pregar, eu não lembro quanto tempo foi, na igrejinha do pai da nossa irmãzinha Cíntia, sobre o nosso irmão Vanderlei, gostou muito da cabeça. O Vanderlei, não faz nome nenhum, cuidado, irmão, cuidado, pastor Oliveira. Okay. Escuta bem, uma das noites nós vínhamos embora para cá, perto de meia-noite, de Cachoeiro e Itapamirim. Cachoeiro e Itapamirim. Vínhamos de noite, por aí abaixo para casa, cansadíssimo, suave. Lá não tem ar-condicionado, não. A irmã sabe que é verdade, não tinha ar-condicionado nada. Era aquela ventoinha, eu não sou grande, não sou pesado, a ventoinha era tão grande que quase que voava. Encharcado. Aí ele que era bem malandro, o Emerson era muito, não é? Mas era malandro. Aí sempre me pastor António. Tudo começou primeiro porque íamos no carro e eu via a luz vermelha quando estávamos a chegar a Vitória. Estávamos a chegar à cidade, não parece, não queria ver se não entrava nessa. Estávamos a chegar à cidade e eu via que ele não parávamos na luz vermelha. Eu disse, para, não é a luz vermelha, não, pastor, não pares, como não para? Tem que parar, menino, não, senão roubam-nos o relógio. Se a gente parar, vem e tiram-nos o relógio. Não, não, isto foi dito, foi verdade. Já íamos então por caminho e era meia-noite e tal, dizia, pastor António, quer ver uma coisa? Eu disse, como assim? Não quero nada, queria calmar. Não, você quer ver? Dá mais, só mais um minuto. Só vai lá para onde é que tu me vais, Val, porque ele é assim meio coisa, vai lá para onde é que tu me vais, Val, eu sou um homem de Deus, ok? Por favor, amados. Vitória, quem conhece, tem uma parte que é só praia. Tudo é praia. À beira da estrada é praia.
Entramos numa zona, gente. My God! E eu pensando, aquele homem, aquela mulher é linda. Dizia o pastor, não é o homem. Não é, eu disse, aquela mulher está bonita, uma mulher bonita. Loira, não é homem. Não é mulher. É homem. Era um mundo de travestis. Por falar nisso, sabe quem foi o primeiro travesti da humanidade? Sabe quem foi o primeiro travesti da humanidade? Sabe? Quem sabe? Não você diga, não diga, pastor. Quem sabe quem foi o primeiro travesti da humanidade? Isto foi só para refrescar um pouco. Foi Satanás. Ele vestiu-se de serpente. Ele vestiu-se de serpente. Foi o primeiro. Quantos fazer amém? Aleluia. Embora não queiramos ver, sem dúvida, o homossexualismo e a liberdade com que eles atuam, a liberdade com que eles praticam, o lesbianismo, a liberdade com que eles atuam, elas atuam, a liberdade e a autoridade que elas têm, sem dúvida, é um sinal dos últimos dias que nada de ninguém quer ver, inclusive a própria igreja. Amados, assim como todas as profecias relacionadas ao povo de Israel se cumpriram, igualmente as profecias do Novo Testamento relacionadas à Igreja do Senhor, Jesus Cristo, vão se cumprir também. Jesus Cristo, esta é a grande verdade, está voltando. Ninguém quer ver, mas Jesus Cristo está voltando. Jesus disse, em certa oportunidade, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, disse Jesus, não há de passar jamais. É isto que está a acontecer aqui nos Estados Unidos, no Brasil, em Portugal em grande escala, porque só São Paulo tem mais gente, a população de São Paulo é maior que toda a população, toda a população do meu país. Estamos a falar em São Paulo de 12 milhões. Portugal não tem 12 milhões de habitantes. Por isso, a migração no Brasil é maior. Não porque os portugueses sejam melhores, mas é muito maior. Tanto São Paulo como Minas Gerais são imensos. Mas tudo o que eu quero dizer é isto que está a acontecer aqui nos Estados Unidos, no Brasil, em Portugal, em todo o mundo. A doutrina santa, a doutrina pura, a doutrina da palavra de Deus foi corrompida. Já não está a ser mais suportada. A doutrina clara, pura, santa, sã, não está sendo mais suportada, nem por igrejas, nem por muitos pastores nestes últimos dias. E sabe porquê? Porque é como o São Paulo diz, está fazendo comichão nos ouvidos. E eu acrescento, e também comichão nas suas contas bancárias. As igrejas de várias denominações começaram a amontoar teólogos, doutores e doutoras, para lançarem novas doutrinas, conforme os seus interesses e desejos pecaminosos. Atenção, segure-se na cadeira. Hoje, vários movimentos religiosos, como, por exemplo, anglicanos, luteranos, metodistas, presbiterianos e outros, os seus pastores, aqui nos Estados Unidos especialmente, são homossexuais e lesbianas. Destes movimentos que eu acabei de dizer, você sabe que os seus pastores, em grande parte, são homossexuais e lesbianas. Estes fizeram e estão fazendo exatamente o que diz na 2 Timóteo 4:13. Alteraram os estatutos das suas igrejas, a palavra de filiação, a palavra matrimónio. Alteraram a palavra matrimónio. Alteraram a palavra casamento.
antes a definição da palavra matrimónio, veja bem, antes a definição da palavra matrimónio era, e escute bem, união entre um homem e uma mulher. Hoje, essas igrejas tradicionais mudaram a palavra matrimónio e definiram como união entre duas pessoas. Está a ver a diferença? Mudaram os seus estatutos, os seus credos. A palavra matrimónio significava, há alguns anos atrás, a união entre homem e mulher. Hoje, cumprindo a profecia dos últimos dias do apóstolo São Paulo, a palavra matrimónio foi definida da seguinte maneira: união entre duas pessoas. Simplesmente diabólico. Este é um sinal dos últimos tempos. Não me canso de dizer que ninguém quer ver, inclusivamente a igreja está corrompida. Alguns anos atrás, Billy Graham escreveu um livro. Eu, quando falo de Billy Graham, eu quero deixar algo claro. Alguns anos atrás, esse grande homem de Deus, chamado Billy Graham, em 1968, escreveu um livro que eu tenho e que muitos provavelmente têm, chamado O Mundo Está em Chamas. E ele narra toda a vergonha que estava a acontecer nos Estados Unidos da América do Norte. Isto não foi Benny Hinn, perdão, ou outro qualquer, nem John, esse aí. Também havia 60 mil pessoas que se eu fosse pregar essa igreja, amanhã não estava lá ninguém. Não se prega a imoralidade, não se prega nada contra o aborto, não se prega. Billy Graham escreveu o seu livro Mundo em Chamas, escrevendo toda a miséria do aborto, da porcentagem do aborto, do crime sexual, enfim, toda a pornografia que estava acontecendo já. A sua esposa Ruth Graham, que era a que examinava os seus manuscritos, ao ver aquilo disse: Bill, é verdade, olha, se a América, não, olha, se Deus não perdoar, se Deus não condenar a América, Deus tem que pedir perdão a Sodoma e Gomorra. Você captou a profundidade? Isto dito por uma mulher de Deus que já partiu. De tal maneira que quando ela disse isto, se a América, não sei como é que eu disse, mas eu disse bem. Se Deus perdoar a América, Deus tem que pedir perdão a Sodoma e Gomorra. Quando ela disse isto, Billy Graham está no seu livro e disse: Ruth, isso é forte demais. Isso é muito forte. Passado alguns anos, Billy Graham dizia: hoje, se a minha esposa estava viva, como ela dizia que afinal eu é que estava errado. Amados, vivemos dias da apostasia, dias difíceis, dias sujos. Jesus está voltando! Não tenha dúvida! Jesus está voltando! Veja mais uma vez a palavra do apóstolo Paulo na 2 Timóteo 4, 3 e 4, para terminar. 4, 3 e 4. E 4, 3 e 4. Porque virá tempos em que não suportarão essa doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, veja bem, que é grande verdade, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres, segundo os seus próprios desejos. 4. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas voltarão às fábulas. Louvado e agradecido
Deixa-me que diga, seja o nome do Senhor, deixa-me que eu diga uma coisa. Eu sei que estou atrasado. É justo. É justo que padres, bispos, arcebispos, pastores, diáconos, presbíteros, que casam homossexuais e lesbianas, possam ainda ser considerados como cristãos, possam ser considerados como seguidores de Cristo Jesus. É justo? Eu não dou a resposta. Jesus Cristo dá a resposta. João 10:27. As minhas ovelhas, você tem que entender isto, senão não vai captá-lo. As minhas ovelhas, disse Jesus, ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Vocês entenderam? As verdadeiras ovelhas, os meus verdadeiros seguidores, ouvem a minha voz, eu as conheço e elas sim, elas me seguem. É forte. Você crê que esta gente que altera a palavra de Deus está a ouvir a voz do Senhor? Você crê que esta gente são ovelhas do Senhor Jesus Cristo? Você crê que esta gente está seguindo o Senhor Jesus Cristo? O casamento gay, seja ele feito entre homens ou mulheres, desculpem, é abominação, é pecado contra Deus. Agora atenção, muita atenção, eu quero que tenham mais atenção. Escute com atenção. Filhinhos, me escute com atenção. Veja bem que eu estou referindo à prática do homossexualismo e não à pessoa do homossexual. Eu repito. Se você não entende, você vai me julgar. E talvez lá fora me mande com um tomate ou uma pedra na cabeça. Escute. Eu estou referindo à prática do homossexualismo e não à pessoa do homossexual. Deus ama a todas as pessoas, independentemente de como ela está, de como ela se encontra, de como ela seja. Mas atenção, igreja do bom pastor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus não ama práticas que são contrárias à sua própria natureza santa, pura e divina. Eu, pessoalmente, não tenho nada, absolutamente nada contra os homossexuais e lesbianas. Aliás, já estive aqui. Alguns irmãos devem se lembrar. Outros não. Eu tive aqui um casadinho de homossexuais. E eu tentei por todos os meios de os ganhar para Cristo. Não sei como é que estarão hoje, mas os irmãos sabem, alguns irmãos sabem do que eu estou falando. Quantos se lembram desse casal que havia aqui? Bastante gente. Eu tratei isto de prova que eu não tenho nada, absolutamente nada contra o homossexual. Contra a pessoa que pratica. Inclusive até creio que pode haver em alguns casos um desvio de hormonas. Eu não posso crer nisto. Mas a grande maioria é sem vergonha mesmo. Eu não me conhecia, está aqui há pouco tempo, deve estar assustado. Não, este não, porque eu não conhecia. Sempre fui assim. E Deus me socorreu nestas últimas semanas para continuar a falar a verdade e não me calar. Não tenho nada contra o homossexualismo. É importante que você creia isso. Porque eu creio, do fundo da minha alma, que o sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo pecado. Até o homossexual, ou até mesmo a lesbiana. Claro que sim! Devemos amá-los, mas não amar nem aplaudir o estilo de vida que eles levam.
estão destruindo os nossos filhos. É tão banal, é tão comum, é tão normal. Você vê uma mulher e outra mulher se beijando, tem um verdadeiro sexo na rua, é tão natural aos nossos olhos, é porque nos escondem, gente, tem toda a liberdade. Se eu e a minha esposa fôssemos aí a algum lado e parássemos na rua e não, era uma vergonha, nos insultavam e vinha a polícia, um para cada lado. E talvez passasses a noite por pudor contra a sociedade na cadeia. Eles fazem isso na rua. E há daquele que os protestar contra eles, há daquele que reclamar. É que vai preso. Vejam-os como! Vejam como que a sociedade chegou! Trocaram a verdade pela mentira. A pureza pela sujidade. Jesus está voltando. Não há outro meio de parar esta podridão, gente. Não há. Já estou aqui há muitos anos. E na vida estou há 72 anos. E tenho visto o declínio moral e ético que tem havido na sociedade. Não só americana, mas em todo o mundo. Tenho visto. Por isso eu creio que o meu Jesus Cristo, antes que eu me perca, antes que a igreja morra, antes que a igreja afogue, Jesus Cristo vai buscar os que são puros e são limpos. Vou terminar, ainda que ficou muita coisa por dizer, mas sinto que o Senhor quer que eu vá voltar a falar nisso. Michel, não me preocupe, o José não está doido, não. A minha filha Miriam, foi na segunda-feira que ele esteve lá em casa, aliás, todas as segundas-feiras está lá em casa, e disse, Terry, ela viu na internet o título da mensagem e a fotografia dos homossexuais. Ela viu e disse, Terry, tu não dás para estas coisas, pá, Terry, deixa isso para os outros, tu agora te crises. Não, filha, que é isso? Eu fui chamado por Deus para dizer as verdades. Buscar a igreja as verdades. Jesus vai voltar. Não sei se o grande, mas Jesus vai voltar. Sim. Pois é, filho. Vamos abrir a boca como nós abrimos a boca aqui, ó. Ninguém. Eu já perdi muita gente. Eu tinha uma pessoa na igreja. O André deve se lembrar disto. Ou para falar de há tantos anos, 70 ou 80 anos. Você também é mais ou menos claro. Havia um corinho que diz assim. Não me confundas, pai. Esta terra vai pegar fogo e onde é que tu vais para adorar? Esta terra vai pegar fogo e onde é que tu vais morar? Eu vou com Jesus morar. Eu vou com Jesus morar. Não ficará nem raiz nem ramo. E onde é que tu vais morar? Não ficará nem raiz nem ramo. Havia uma mulher, uma irmã, que estava à frente da igreja, quando dizia, não vai ficar nem raiz nem ramo. E eu não sei onde é que vais para ela, arrancou para a lembra assim, arrancou pelo corredor, fugiu pela porta fora. E eu já vi alguns que eu anunciei, há umas 3 semanas atrás, eu anunciei isto, vi alguns também levantar-se. E não estão aqui. Eu tenho este feitio, sou assim. Eu tenho este feitio. E não estou aqui. Porquê, pastor? Não. Mas a igreja é um local preparado para o Espírito Santo de Deus derramar sobre as pessoas e nos fazer santos e santas mulheres e santos homens. Há que aceitar o meu Espírito em nome de Jesus. Escuta, igreja, terminar. Assim, Michel ficou até ao fim. Não, porque claro, mas ela tem medo que eu... Ela tem medo dele. Eu disse a ela, Michel, também falei com a Michel hoje. Quando ela chegou, eu disse, Michel, ali há bocadinho, fica até ao fim, vai embora. Eu vou ser duro. Então, eles, na ideia de me protegerem,
enfim, evitam, enfim, não é por maldade, não é aquelas, não, por amor de Deus. Assim como todas as profecias relacionadas com o povo de Israel do Velho Testamento se cumpriram, assim, igualmente, as profecias do Novo Testamento relacionadas à vinda de Cristo e ao arrebatamento da sua igreja se cumprirão. Jesus está voltando. Aquele que diz estas palavras não fui eu. Aquele que diz estas palavras, aquele que testifica estas coisas, diz em Apocalipse 3, versículo 11 e 13. Apocalipse 13, e a imagem, aí está. Escutem, queridos. Jesus diz: eis que vem sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Aleluia! Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus de parte do meu Deus, e também o meu nome. Novo nome. E o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem dito nesta manhã à igreja. Jesus está voltando. Fique pé. Olha para mim. Quantos podem dizer amém? Amém. Quantos podem dizer amém? Amém. Minha única intenção, igreja. Escuta bem. Obrigado, Julinho. É isso mesmo. Ouça, a minha única intenção não é mandar pedras contra nada, nem contra ninguém. Creia. Nunca tive ares de superstar. Nunca tive vaidade. Há dias o meu carro bateu num outro carro. Até que fui o carro que bateu. Verdade? O meu carro, o pai que eu tinha, que a igreja me deu, bateu num outro carro. Ele bateu, não. Aí a igreja disse: vamos comprar outro carro, pastor. Eu disse: claro. O carro foi dado como perca total. Escute bem isto. E eu vou dizer o nome. E o pastor Valdemir disse: pastor, escolha o carro que quiser. Eu disse: não, o carro que quiser não. Não, escolha o carro que você quiser, que você merece. Verdade ou não foi? Fomos para o Honda, porque eu gosto do Honda. Minha filha também sempre teve Hondas, teve um que era jovem, um predador, nunca me esqueço. Bom, fomos ver a Honda, igual ao que eu tinha, um pouco mais atualizado, 40 e não sei quantas mil dólares. Eu disse: está louco. Olha para o lado, vi um pequenininho, e eu segui a ver. É este pastor António. Mas o pastor António tem a certeza disso, e diz: cala a tua boca. Mas pastor António, tem a certeza que é isso que você quer? Está muito bom. Pastor António, você é isso mesmo que quer? Amados, eu nunca tivesse isso. Não. Eu quero, escute isso que eu vou terminar agora. É que você e eu, nós juntos, possamos ser melhores clientes amanhã do que somos hoje. Nada mais que isto. Que possamos ser mais crentes em Cristo Jesus. Que possamos ser melhor igreja amanhã do que hoje. Alguém me disse: pastor, onde é que tempo você passar? Já passei. Mas Deus me chama, o que vou fazer? Vocês têm que procurar. Muito tempo. Parece que Deus me quer por aqui por mais tempo. Eu sei que todos nós vamos ganhar com isso. Pai, te dou graça. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Por tudo que nos deste nesta manhã. Ajuda-nos, Senhor, a entender a tua perfeita e santa vontade.
E a tua vontade é: sejais santos, como eu sou santo, diz o Senhor dos Exércitos. Igreja, sede santa, como eu sou santo, diz o Senhor dos Exércitos. Santificai-vos e purificai-vos, porque amanhã farei milagres no vosso meio, diz o Senhor dos Exércitos. Santificai-vos e purificai-vos, que amanhã farei milagres no vosso meio. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Podem sentar.